Galera, hoje nós vamos trazer para vocês aqui o fim desse mistério, talvez o fim, né, desse mistério em Bach. Quem foi o cara responsável lá no outro lado da porta por fazer com que o Yujiro Hama não conseguisse girar aquela maçaneta? Cara, que força, né? Que força. E outra, a gente sabe que o Yujiro Hama é o cara mais poderoso, é o cara mais forte da Terra. Quem teria essa tal força? Quem seria esse personagem para fazer esse tal feito? E hoje nós vamos trazer para vocês aqui esse esclarecimento que talvez vai fazer sentido para vocês. Porque a gente sabe que até então a série animada Bach não revelou de fato quem fez digamos assim, esse ato incrível, né, que surpreendeu a todos nós. Realmente ninguém sabe quem foi esse cara, mas com essas teorias que a gente vai trazer hoje aqui no Nerd Manchete, eu tenho certeza que vai fazer sentido. Então vamos dar um pulinho lá no universo de Bach pra gente entender quem foi. John Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo merece, deixa eu pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, pega sua Coca-Cola, sua pipoca, senta aí e seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 1000 inscritos, graças a vocês. Vamos ao que interessa. Galera, quem foi o cara responsável por impedir que Yujiro girasse aquela maçaneta, né? Aquela maçaneta que ele estava no hotel e que de fato é uma dúvida que cerca, né, nosso fã há muito tempo. Até porque a própria série, a próprio mangá, o próprio anime não mostrou de fato quem fosse esse cara. A gente sabe que para fazer tal feito precisaria ser um cara muito overpower. Até porque a gente entende que Yujiro Hama é o ser mais poderoso da Terra. Não tem pra ninguém, galera. Esse ogro ele está em outro patamar. Então, minhas teorias sobre quem é o personagem por trás dessa porta, eu vou trazer para vocês agora, tá? Então, quem seria esse cara? Quem seria? Poderia ser alguém que tivesse uma ligação direta com o próprio Yujiro. Eu sei que tem gente que vai especular, tá, sobre um e sobre outro, mas eu vou trazer os principais personagens que seriam talvez cabíveis e talvez mais, digamos assim, equiparado para poder fazer esse feito. O primeiro deles, na minha opinião, seria o Biscotti Olivar. Ou seja, por que o Olivar? Galera, segundo a obra, o próprio Olivar, ele era, naquela época, ele era considerado o segundo personagem mais poderoso da própria obra. Tendo em vista, tá, que naquela época, de fato, ele era considerado o segundo personagem mais poderoso. Então, para ele fazer isso, ele teria que ter um motivo. Até porque ele e o Yujiro, eles são rivais, mas eles se respeitam. Eles, né, cada um ali no seu quadrado. É claro que o próprio Olivar já foi surrado, né? Já foi equiparado ali, força a força, e não deu para ele. Não deu porque o Yujiro fez com que o cara se ajoelhasse. E olha que o Olivar é uma montanha de músculos. Então, essa possibilidade eu já descarto, apesar que muita gente comenta sobre isso, mas eu já descarto ela logo aqui, ok? O próximo seria Yujiro Hama, ou seja, o pai do próprio ogro, tá? Levando em consideração que nessa época, até mesmo ninguém sabe de fato que fim levou o pai do ogro, tá? Se ele está vivo, se ele está morto. Então a gente pode desconsiderar esse fato. Até porque então o anime não traz também muitas esclarecimentos a respeito do paradeiro do próprio pai do Yujiro. Então, se ele está morto, se ele está vivo, aí já é uma outra história. Então a gente tem que esperar para poder entender um pouco mais sobre a história do cara mais overpower do Bach. Cara, ele é tão badass que deixa o Yujiro no chão. O Yujiro treme na base só de ouvir o nome do próprio pai. Mas, então, Dom, fala pra gente quem seria o cara que você acha, que você acredita que teria, né, capacidade de fazer tal feito. Ele mesmo, não. Tá pensando no Bach? Estou lhe respondendo, não sei. Não, galera, não é o Bach. É ele, Jack Hama. O cara mais provável
tá? Que seria capaz de fazer isso, o próprio Jack Rama. Aí vocês vão perguntar, mas por que, Dom? O Jack Rama, por que não o Bach? O Bach não teria motivos para ir até um hotel, tá? Vendo que seu pai tá lá descansando, depois de surrar todo mundo, todos os bolseadores da academia e voltar para casa para tirar aquele, sabe, aquele descanso, para tirar aquele estresse, para toda aquela adrenalina. Então o Bach não teria motivos para fazer isso. Tá? Então, o próprio Jack, ele teria sim, ele teria, e eu vou explicar pra você. O personagem, tá? O personagem que estava atrás da porta sabia o nome do Yujiro e sabia o quanto ele era poderoso. Então, de fato, poderia ser o Bach? Sim, que ele sabe que o pai é poderoso e o quanto, né, ele merece. E também sabe o próprio nome. O Jack também sabe o nome, tá, do próprio Yujiro e sabe que ele também é poderoso. Mas o Dopporoshi, ok? Olivar, tá? Outros personagens, tá? Que também ali fazem parte do universo de Bach também sabe o nome do próprio ogro. Mas galera, o que eu quero dizer aqui que não é simplesmente saber o nome. Porque o próprio Jack, ele sabe o nome do pai, mas ele não respeita o pai. E comparado os adversários do próprio Yujiro, cada um no seu quadrado, ninguém vai se meter com o ogro, porque conhece o poder do insano. Então, o Jack, ele teria sim essa audácia de chegar e confrontar o próprio pai. Por quê? A história, tá? Toda a história sobre o Yujiro, ele ficou sabendo, ele soube através da sua mãe, que lutou ao lado de Yujiro na guerra. Então, tudo que o Jack sabe a respeito do ogro é devido à sua mãe, que passou todas as informações para ele. Então, no torneio Sunday, o que acontece? Jack era o lutador mais forte daquela ocasião. E ao ver o Jack lutando, surrando todo mundo, o Yujiro invadiu, tá, a arena e queria bater de frente, queria lutar com o próprio. Mas a luta não aconteceu porque o Bach interviu e acabou se intrometendo ali. Então, a luta não aconteceu. Então, o que acontece? Quando o Jack se aproxima para dizer ao próprio ogro o quanto ele era digno de encarar o próprio pai, e o Yujiro ficou surpreso. E o Yujiro abriu um sorriso e aqueles olhos, sabe, de surpresa. Por quê? Ele reconheceu a voz. Ele reconheceu a voz que naquela ocasião fez com que ele ficasse se perguntando quem seria o cara que fez aquilo com ele. Além de segurar a maçaneta, deu um soco na porta, arrebentou tudo e simplesmente foi embora. Então ele juntou uma coisa com a outra e ele entendeu que era o próprio Jack. Então ele reconheceu aquela voz e ali a gente pôde, né, determinar que de fato sim era o Jack. Ok, tudo bem, Dom, pode ser o Jack, mas por que ele não partiu para a luta? Ele simplesmente quis intimidar o próprio ogro. Porque o Jack Rama, ele gosta de plateia, ele gosta de lutar aonde ele possa ver todos, né, onde todos possam ver ele surrando o seu adversário e humilhando ele. Então o próprio Jack, ele iria fazer isso. Por quê? Ele não iria lutar com o próprio pai sem plateia. Afinal de contas, surrar o cara mais overpower diante de uma plateia gigantesca, não existiria uma humilhação maior. Então o próprio Jack, ele queria sim, ele queria que o próprio ogro o enfrentasse numa arena onde todos pudessem ver sua queda. Por que isso? Para poder vingar o que o próprio ogro fez com sua mãe. Tá? Então, além da humilhação, do sofrimento que a mãe do Jack passou nas mãos do próprio Yujiro, fez com que o seu ódio esplandecente contra o seu pai só crescesse. Então, talvez por esse motivo o Jack tem, né, esse ódio avassalador com relação ao próprio Yujiro. Mas é como eu falei, ele não enfrentou o próprio pai naquela ocasião porque ele quer derrotar o pai, ele queria lutar com o pai numa arena, sabe? Onde todo mundo pudesse prestigiar a queda do cara mais poderoso da Terra. Imaginem vocês, galera, o Jack, ele é tão poderoso que quando ele lutou com o Bach só derrotou o próprio Jack porque ele ativou a Demon Bach.
Então o que acontece? Quando ele ativou a Demobark, ele conseguiu ali, né, finalizar a luta contra o Jack. Isso mostra o quanto ele é poderoso, o quanto ele é casca grossa. E o cara é gigantesco, é uma verdadeira montanha de músculos. Então, além de tudo isso, corre em suas veias o sangue do Yujiro Hama. Vocês acham pouco ou vocês querem mais? Então, galera, será que essa teoria sobre quem é o cara por trás da porta fazem sentido pra você? Será que realmente o Jack só queria intimidar o pai, só queria mostrar pro pai o quanto ele era poderoso e o quanto ele era capaz de encarar o ser mais poderoso do planeta? Então vocês comentem aí que a gente vai debater essa ideia, eu vou deixar coraçãozinho, eu adoro quando vocês comentam e a gente vai poder, né, ficar por dentro desse assunto que é super casca grossa e que de fato ainda deixa muita gente com a orelha em pé. Então eu trouxe a minha teoria aqui com relação a isso. Eu acredito sim que seja o Jack, porque ele tem todos os motivos do mundo para poder fazer tal feito. Tá? Além de ser um Hama, ele também é muito poderoso. E talvez ele queira vingança com tudo que que o próprio Ogo fez com a sua própria mãe. Então, eu acredito que sim, ele era o cara responsável por causar, tá, aquele estrago na porta do hotel e que deixou o próprio Yujiro Hama com uma pulga atrás da orelha. Quem é esse cara? Agora você sabe, Yujiro, foi o próprio Jack Hama. Então vai lá cobrar dele. Beleza? Tá dado o nosso recado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não sai do vídeo sem se inscrever. Se for possível, divulga, comenta, tá? E aí compartilha nossos vídeos, porque vocês estão na linha de frente. Vocês são berés, galera. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.